para que um dia tenhamos a verdadeira e total vida, Senhor, ao teu lado, eternamente contigo. No nome de Jesus. Amém. Algumas coisas que nós citamos quarta-feira passada, hoje a gente vai aprofundar um pouco. E assim nas próximas quartas-feiras. Quem prestou atenção, foi possível, nós citamos vários tópicos que nós vamos ver de forma mais profunda. Primeiro vamos daí a mensagem da cruz. Vamos abrir agora o versículo 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 18 a 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Vamos ler juntos? Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Glória! Olha o detalhe que Pedro está colocando de forma muito clara. Cristo, o Cordeiro, Cristo como Cordeiro de Deus, ou seja, o Cordeiro que ia ser sacrificado, o Cordeiro de Deus que João Batista disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro diz, aí ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas só foi manifestado nestes últimos tempos por amor de vocês. O Cordeiro foi conhecido antes da criação do mundo. Isso significa o quê? A gente sabe que Jesus existia antes da fundação do mundo, que Jesus participou da criação, mas o detalhe que Pedro está colocando aqui é que Jesus, como Cordeiro, que seria sacrificado no nosso lugar, já era conhecido como Cordeiro antes da fundação do mundo. Irmãos, a cruz é um assunto essencial ao cristianismo. Nós falamos isso aqui quarta-feira passada. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe falar de fé cristã se não for em torno da cruz e sem o significado. Não há verdadeiro cristianismo sem a cruz e sem seus efeitos. A cruz é um assunto, é um tema que Deus usou para tratar a nossa realidade, a realidade do ser humano. A cruz. Isso aí não é um objeto para botar aqui ao redor do pescoço, para enfeitar as casas, botar na camisa decorada. A cruz tem um significado muito profundo, mais do que a gente imagina. Então, pelo que a gente vê aqui, a cruz existia antes da nossa história, antes da criação do mundo, antes de Deus criar todas as coisas. A cruz já era prevista, já existia a cruz.
Então a cruz é um assunto, é um tema que vem antes da criação. Eu peço que vocês prestem atenção nisso aqui, porque isso aqui é importante para entender o que ele vai falar. A cruz já existia antes da criação. Vamos lá, coloca aí a próxima. A cruz é essencial ao cristianismo. Temos que visualizar isso. Não existe vida cristã sem cruz. Não existe fé cristã sem cruz. É ilusão. É falso cristianismo. Próximo. A cruz antecedeu a criação. Olha lá, já existia no céu. Não aquele objeto de madeira onde Jesus foi crucificado, mas o princípio da cruz, o tema cruz já existia, o projeto cruz já existia. Vamos prosseguir. Então a cruz estava nos planos originais de Deus. Parece estranho, né? Porque a gente, quando olha o Evangelho, vai aprender o Evangelho, e muitos ensinam o Evangelho a partir da queda do homem. O homem caiu, Deus veio, expulsou do Éden, prometeu que viria o Messias. E o que aconteceu antes? Para se chegar ali. A gente entende uma história a partir de um segundo, terceiro capítulo da história. E o que está no primeiro e no segundo capítulo? Que é essencial para eu entender a história. É essencial. Eu me lembro no primário, né? Que hoje é o Fundamental 1. A estudava que o Brasil foi descoberto pelo Álvares Cabral. Aí quando você vai para hoje o Fundamental 2, aí você descobria, não, mas Colombo teve aqui, passou aí por perto, aí depois você vai ver outras navegações, não, mas aqui já tinha gente. Olha, já estava aqui, ó. E já teve outros navios por aqui, outras naus, mas de Cabral, teve tanta coisa aqui. Aí você vai descobrir vestígios de civilizações. Tem os maias, tem os astecas, tem os índios, tudo aqui na América. Que não foi Colombo que descobriu a América? Descobriu o ponto de vista europeu. O nosso não. Já tinha gente aqui, morando há milênios. Então você precisa saber toda a parte da história, para entender a história normal, completa. A mesma coisa aqui. E antes do homem cair? E antes de criar o mundo, aconteceu o quê? Então a cruz estava. Irmãos, a cruz não foi um improviso ali no Éden. Deus viu que o homem caiu, que o homem desabou, que o homem fracassou, caiu em pecado. Meu Deus, vou improvisar alguma coisa. Peraí, vou fazer uma cruz para um Messias que vai vir lá na frente morrer. Não. Deus já sabia. Deus já tinha o remédio para tudo. Deus já tinha estratégia para tudo. A cruz não foi um paliativo, não foi um improviso, não foi um recurso de última hora para consertar o erro do homem. Por quê? Porque Deus não faz improvisações. Deus tem um propósito que vai se cumprir. Quer eu queira ou não, quer eu colabore ou não, quer eu creia ou não, pouco importa. Ele quer que eu esteja, mas se eu não quero, o propósito dele vai se cumprir. E eu acho que eu estou atrapalhando Deus, não. E até os meus erros, Deus aproveita e transforma em bênção. É assim que ele faz. Deus nunca improvisa. Irmãos, a cruz já estava inserida na caminhada
para Deus atingir seu propósito eterno. Vamos? Próximo. Qual é o Deus que nós servimos? Qual é o Deus que nos criou? Qual é o Deus que criou todas as coisas? Esse daqui, ó. Deus onipresente, está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. O Deus onipotente, todo o poder está nas suas mãos. Não sobrou nada para ninguém, tudo é dele. Ele que cria todas as coisas, ele que determina todas as coisas. E ele também é o Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe. Deus criou o homem, projetando que através do homem e da mulher a humanidade. Através da humanidade, e lá na frente ele ter filhos semelhantes a Jesus através da humanidade. Será que Deus, na sua onisciência, ele é Deus, onisciente, ele não sabia da possibilidade do homem cair? Porque ele criou país livre para escolher. O Aica livre para escolher. Criou todos nós com liberdade para escolher. Então, na sua onisciência, ele entende, Márcia vai escolher. E se ela escolher errado, eu vou providenciar uma forma possibilitar que Márcia seja resgatada do seu erro, se ela quiser. Porque eu não quero perder Márcia, eu não quero perder Maísa, eu não quero perder Aida, eu não quero perder nenhum de vocês. Eu quero dar outra oportunidade a vocês voltarem para mim. Foi isso que Deus pensou. No uso da liberdade, o homem errou, escolheu errado. E Deus deu uma escapatória, deu um escape, para que esse homem se redimisse e voltasse para os caminhos do Senhor. Então não há surpresa nenhuma para um Deus onisciente. Ok? Deus foi pego de surpresa porque mataram Jesus? Nunca é pego de surpresa. A morte do Cordeiro de Deus foi a alternativa de Deus para restaurar a sua criação, eu e você. Vamos ver aí em Atos 2, 22, 23. Atos capítulo 2, 22, 23. Isso aqui é Pedro fazendo o discurso após a descida do Espírito Santo. Ele faz o discurso, seria o primeiro sermão da igreja, e ali está um local cheio de pessoas. E ele faz esse discurso, no meio do seu sermão ele diz: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré. Lembrando que nessa altura aqui Jesus já morreu, já ressuscitou e já ascendeu aos céus. Já tem aqui o que? Muitos dias que Jesus já subiu e eles estavam esperando a descida do Espírito Santo. E aqueles homens, quando viram aquilo acontecendo, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre os que estavam próximos, ficaram extasiados. E Pedro fez esse sermão: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como bem sabem. Este homem foi entregue. Este homem, Jesus de Nazaré, foi entregue por propósito determinado. Já havia um propósito determinado por Deus e presciência de Deus.
Captaram? Então ele foi entregue, Jesus, porque havia um propósito de Deus e havia um pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram pregando uma cruz. Então não foi improviso, não foi um acidente. Porque os judeus queriam matar, por isso que conseguiram matar. Não, Deus permitiu. Havia um plano divino. Foi os romanos que executaram. Como Jesus disse a Pilatos, não foi? E o poder teria sobre mim, se do alto que fosse dado. Pilatos ouviu essa de Jesus. E Jesus ali pronto para ser sacrificado. Mas Jesus estava ali sabendo que estou aqui para obedecer ao Pai. O Pai permitiu que você me sacrificasse. Quem sabia dessa? Então Jesus sabia, Deus sabia, era um propósito divino. Te consola, te dá tranquilidade, saber que Deus nunca pega de surpresa. Isso transmite o que para você na sua vida? Segurança, né? Deus não é pego de surpresa. Então Deus não foi pego de surpresa em relação a Jesus. Tudo estava planejado. O plano da cruz antecedeu, ou seja, o plano da cruz foi escrito, planejado antes da queda do homem. Deus já estava pronto para apresentar o remédio quando houvesse a queda. A cruz já existia. Mais adiante a gente vai falar um capítulo. Se o homem não tivesse caído, como é que seria a cruz? Vocês vão saber. A cruz continuaria existindo. Spoiler, né? Aí vamos fazer o seguinte. Olha, mas como é esse negócio? Como é que Deus projetou um plano para a possibilidade do homem cair? Porque na presciência de Deus, Deus viu ele cair. Então Deus se preparou para a queda do homem. Como é que isso acontece? Nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa. Passa aí a próxima figura. Vocês estão vendo aquele prédio ali? Ali fora é o que aquela escada? Quem sabe dizer? Escada de emergência para incêndios. Alguém constrói um prédio para pegar fogo? Mas um dia pode pegar, né? Por algum motivo, por mais segurança que você tenha, por mais cuidado, vigilância, isso e aquilo. Algum dia pode ter. Então, você constrói a escada de incêndio, porque se houver um incêndio, você tem um escapatório para todos que estão ali dentro. Foi assim que Deus pensou. A cruz foi a nossa escapatória, foi o nosso resgate, foi a nossa solução, foi o nosso remédio. Porque Deus sabia o uso da livre escolha, eles poderão errar. Então eu não quero perder a minha criação, eu não vou desistir do meu propósito que eu tenho a partir da minha criação, que é o homem. Amém? Deus não desistiu de você. Mesmo sabendo que eu e você poderíamos falhar. Ele preparou a solução para que quando falhássemos, nós tivéssemos a escada de incêndio para fugir do incêndio. Os judeus entregaram Jesus, os romanos executaram, os judeus entregaram Jesus. Concordamos com isso? Os romanos executaram. Mas fui eu que dei o motivo para a crucificação. É duro ouvir isso? Essa é a verdade? Judeus entregaram Jesus.
aqui, ó. Executa para mim. Os judeus disseram, vamos executar. Mas o motivo pelo qual ele foi para a cruz fui eu e Deus. Você. Somos todos nós. Mas foi Deus quem escolheu o cordeiro. Que pagaria o preço do meu pecado. 4 personagens, né? Judeu entregou, Romano executou, eu dei o motivo e Deus me perdoou. Tudo projeto de Deus. Tudo na presciência de Deus. Nas Escrituras, vemos que Jesus tinha consciência clara do objetivo da sua vida ao mundo. Bota aí, Ronaldo, versículo Mateus 16, 21. Não, próxima figura. Vamos ler juntos? Aí é Jesus. Está relatando sobre Jesus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus sabia qual era o seu destino. Jesus sabia qual era o seu papel dentro do que Deus esperava. Ele era o Cordeiro de Deus que estava caminhando para o sacrifício, no nosso lugar, para pagar o nosso preço, para nos resgatar do pecado. O Jesus sabia. Ele já veio do céu, se tornou carne, se tornou igual a mim, igual a você, sabendo do seu objetivo. Ele seria o Cordeiro. Nós vamos falar mais sobre isso. Então, irmãos, a cruz estava na agenda de Deus. Jesus fazia parte dessa agenda. E Jesus estava consciente. Aqui, uma coisa que nós temos que entender com profundidade. Deus não desistiu da sua criação. Essa é uma das mensagens mais tremendas que temos falado sobre o Evangelho. Deus não desistiu de você. Nunca desistiu. Mesmo antes de você errar, Deus já tinha decidido não desistir de você. Não desistiu de mim, não desistiu de nenhum de nós. Amém? Essa é uma das mensagens do Evangelho mais profundas que a gente tem que transmitir. Mas isso eu tenho que compreender primeiro na minha vida. Deus não desistiu de mim. Independente do que eu fiz, independente do que tiver na minha vida, se eu buscar a Ele em sinceridade, me arrepender, o Senhor me recebe. Então a cruz é eterna. A cruz não é terrena, ela é eterna. Ela existe de eternidade a eternidade. Ela aponta duas coisas de Deus, duas coisas do caráter de Deus, a cruz: o amor e a justiça. Na cruz ele manifesta a sua justiça, mas através da cruz ele manifestou também o seu amor. Amém? Isso aí é a cruz da história. Antes da história. Tem a cruz na história do homem. Então a cruz, lembrando, ela foi projetada como solução para o pecado do homem. Antes que ele fosse criado e antes que ele pecasse. A cruz já estava criada, já estava projetada. Aí nós vamos ter que entender o seguinte. E fica uma velha pergunta que sempre feita em debates. Deus criou o pecado? Deus não criou o pecado, mas Ele previu a queda do homem. Por isso providenciou o remédio, providenciou a solução. Deus não criou o homem para pecar, mas sabia
dá possibilidade. Por quê? Porque Ele deu liberdade para escolher. Deu liberdade para escolher. Eva teve alternativa para escolher entre seguir a serpente ou não. Adão teve alternativa de seguir ou não o pecado, mas decidiram pelo pecado. Assim foi. Então o homem usou sua liberdade para escolher errado. Irmãos, Deus queria criaturas livres e conscientes decidindo ser filhos de Deus. Esse sempre foi o propósito de Deus. Que você fosse livre para escolher ser filho dele, se relacionar com ele e desejar ser filho do Deus desse universo. Bota aí a próxima figura. Vocês estão quem ali? Achei engraçada essa figura. Adão e Eva. O que é que Adão está segurando? Símbolo de uma fruta que eles comeram. Cada um deu uma mordida, né? Ali é a prova do crime, né? Estão com olhos o quê? Assustados. Por quê? Com as consequências que eles não esperavam. Eles esperavam comer a fruta e ser igual a Deus. E viram que não ficaram igual a Deus. Apenas estavam enxergando as coisas de uma forma diferente. Agora enxergaram a malícia, enxergaram a maldade, enxergaram a vergonha, se cobriram com folhas. Mas tudo isso, se esconderam de Deus, tiveram vergonha de Deus, tiveram medo de Deus. Tudo isso fruto do quê? De não obedecer a Deus. E por que não obedecer a Deus? Porque Satanás ofereceu uma coisa muito interessante. Vocês serão como Deus. Opa! Deus nunca me ofereceu isso. Ser igual a Ele. Me ofereceu ser filho dele. Mas ser igual a Ele, não. E aí eles aceitaram. Escolheram. E sofreram as consequências. Sofreram as consequências. Então, no uso da sua liberdade de escolha, o homem direcionou sua vontade para ser independente de Deus e sofreu as consequências e foi flagrado no flagrante delito. Tiago 1, 13 e 15. Isso aí precisa botar. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. O que aconteceu com a humanidade, representada por Adão e Eva, ali no Éden? Tiago está dizendo: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse foi o problema. Eles permitiram ser tentados. O desejo foi plantado dentro deles. Eles alimentaram o desejo de ser igual a Deus. E a partir do momento que esse desejo ficou arraigado dentro dos seus corações, a coisa mais fácil é pecar. Assim somos todos nós. Mas em algum momento decidiu admirar o fruto proibido. Admirar, silenciar, eu serei igual a Deus e duvidar de Deus. Então, irmãos, a raiz do pecado é a decisão humana de rejeitar a vontade de Deus, colhendo como consequência a separação dele. Então, passamos a ser separados do Senhor. E separados do Senhor, qual é a solução? A cruz foi a solução divina, planejada no céu antes da fundação do mundo.
para um problema humano que foi decidido aqui na terra. A cruz, com a solução divina, decidida no céu, antes da fundação do mundo, para resolver um problema que ocorreu aqui na terra. A próxima. A solução humana para o seu erro. O avental de folhas. Gênesis fala que é folha de figueira. Fizeram avental para esconder o quê? Sua nudez. Mas eles estavam nus antes, não tinha um problema. Agora tinha malícia. Estavam com vergonha. Estavam escondendo a nudez, escondendo a vergonha, com medo de Deus. Então o homem arranja uma solução que nunca é a definitiva, a solução humana. Esconder, fugir. Mas qual foi a solução de Deus? Olá, amado. Os agora estão vestidos de quê? Peles. A solução de Deus foram vestes de peles de animais para cobrir a nudez e a vergonha de Adão e Eva. Para Deus cobrir Adão e Eva, 2 animais foram mortos. O sangue foi derramado de 2 animais inocentes para cobrir o pecado de 2 pecadores. Animal inocente foi sacrificado para cobrir o pecado de quem não é inocente. Essa foi a solução divina lá no Éden. Aqueles 2 animais morreram no lugar de Adão e Eva para pagar o preço de cobrir o pecado de Adão e Eva. Deus está aqui sinalizando qual é o caminho para se pagar o preço do pecado. Sem o sangue não há remissão do pecado. Sem derramamento de sangue, sem sacrifício, não há remissão dos pecados. Começou lá. Deus criou isso lá no Éden? Não. Já viu o problema? Se o homem cair, ele já tem uma solução para o homem. O sacrifício dos animais inocentes ali no Éden mostrava a humanidade, a mim e a você, a Adão e Eva, a gravidade do que eles fizeram. Eles não só estavam sentindo as consequências, mas agora Deus queria mostrar a eles a gravidade do que aconteceu. Mas Deus está dizendo: eu tenho uma solução para vocês. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. E sem derramamento de sangue não há perdão. O autor de Hebreus está falando sobre cerimônias que giravam principalmente em torno do sacrifício do cordeiro. E ele apresenta Jesus como aquele cordeiro que foi sacrificado para perdão dos nossos pecados. Então, sem o derramamento de sangue não haveria perdão. Adão e Eva foram vestidos, cobertos com a vida dos animais que os substituíram. E o sangue deles ficou como pagamento pelo pecado. O sangue daqueles animais ficou como pagamento pelo pecado de Adão e Eva. A mesma coisa, ao contrário de Abel. Caim foi rejeitado por não seguir e não obedecer os critérios estabelecidos por Deus. Abel sacrificou o cordeiro. Caim apresentou os frutos da terra. Mas Deus, desde o Éden, já tinha sinalizado como deveria ser a cerimônia onde você estava pedindo perdão a Deus pelo seu pecado. Como deveria ser feito. Caim rejeitou, seguiu sua própria forma. Assim como Adão e Eva se cobriram de folhas, Caim seguiu o seu próprio tipo de sacrifício. Totalmente aleatório do que Deus tinha estabelecido. Irmãos,
Através disso, do Adão e Eva, Deus revelou que a obra da justificação dos pecadores ficaria condicionada à morte que o substitui. O seu pecado, para ser pago, alguém tem que morrer no lugar. Alguém justo. Alguém que não pecou. Fora isso, eu estou condenado pela minha própria vida. Jesus estava reservado para isso. Deus estava apenas sinalizando através daqueles animais que cumpriram Adão e Eva. Através dos sacrifícios que foram feitos desde ali, Caim e Abel, que acompanhou Abraão, que acompanhou todos aqueles que seguiram o Senhor ao longo da história, que seguiram os cerimoniais em Israel, até chegar em Jesus. O sacrifício dos animais, do cordeiro, apontava para Jesus, até a vida de Jesus. A cruz na história do homem fala do amor de Deus pela sua criação. A cruz na história do homem fala do amor de Deus pela sua criação. Deus amou sua criação. Deus não abandonou sua criação. Deus não desistiu. E a cruz na história do homem mostra ao homem que Deus chamou para si todo o esforço para salvar este homem do seu pecado. Porque nós não teríamos condições de voltar a estar diante do Senhor em santidade. Então Deus chamou para ele a responsabilidade e o esforço de providenciar a nossa redenção, o nosso resgate, o pagamento do nosso pecado, para que pudéssemos um dia de novo estar de novo na presença dele, santificados. O 10, o último aí. Vamos ler todos juntos? Que haja em nós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, em ser em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, quando veio aqui, ele veio sabendo o que ia fazer, qual o propósito e qual o significado dele na cruz. Ele veio redimir as nossas vidas, tudo que diz respeito ao castigo merecido por mim e a condenação de mim, minha condenação como pecador. Jesus na cruz atendeu plenamente diante de Deus. Ele foi aprovado diante de Deus, porque ele foi um cordeiro sem mancha, sem pecado, santo. O que é que entendemos disso? A cruz é eterna, sempre existiu. Antes de criar o mundo, Deus já planejava, já tinha um plano. Se o homem cair, eu enviarei o cordeiro. O cordeiro estava escolhido, era Jesus. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus deixou claro o porquê ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ele mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Importava que o filho do homem fosse levantado igual a serpente lá no deserto de Moisés, para que todos que estavam em pecado, todos que estavam doentes, olhassem para ele como olharam para a serpente e fossem curados. Esse era o remédio de Deus para nós pecadores. Uma vida cheia de moral, guiada pela moralidade humana, ou profundamente mergulhada na religiosidade humana, é capaz de manter as pessoas fora das cadeias,
Além disso, vai nos libertar da condenação dos nossos pecados, nos libertar do inferno. Entendamos aqui o preço que foi pago ali na cruz. Deus não desistiu de você. Mesmo sabendo, você e eu poderíamos cair. Deus já tinha um plano. E o Cordeiro veio, morreu ali na cruz. Amém? O Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque Jesus veio. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nossas vidas. O Senhor não desistiu do seu propósito através de nós, humanos falhos, Senhor. Escolhemos errado, Senhor. E optamos por uma independência do único Deus desse universo que nos criou. E só temos vida porque o Senhor nos trouxe a existência. E louvamos, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós aqui, Senhor. O Senhor preparou a solução que foi Jesus, o mais precioso que o Senhor tinha do teu lado, Senhor. Teu Filho amado. E morreu ali na cruz em nosso lugar, Senhor. E cobriu a nossa vergonha, cobriu nossos erros, cobriu as nossas falhas, cobriu o nosso medo do Senhor, cobriu a nossa independência, o sentimento maligno de independência, de querer viver longe do Senhor. O Senhor nos resgatou e nos levou de volta para de junto do Senhor, Pai. Te louvamos por isso, Senhor, pela obra do Senhor, pela obra de Jesus ali na cruz. Louvamos o teu nome, porque fomos salvos da tua justiça, do teu amor e da tua misericórdia. Louvado e agradecido seja teu nome, Senhor. Faz-nos entender